Já pensou numa cadeia, onde os presos podiam entrar e sair quando quisessem? Parece roteiro de filme, mas essa história é real e aconteceu aqui mesmo. No Brasil, no século XIX, o paraíso que hoje conhecemos como Fernando de Noronha era, na verdade, uma prisão a céu aberto. Um lugar sem muros altos, sem torres de vigilância. O mais inacreditável de tudo, sem guardas armados, vigiando cada passo dos condenados. A lógica era simples e, ao mesmo tempo, assustadora. Os prisioneiros eram levados para a ilha e simplesmente deixados por lá. A ilha inteira era sua cela. Não havia grades de ferro, apenas o horizonte infinito do oceano. Em vez de ficarem trancados, eles tinham que trabalhar. Construíam as próprias casas, plantavam para se alimentar, pescavam no mar que os cercava. A vida segue, mas com uma condição implacável. Eles nunca poderiam sair de lá. A ilha não era deserta. Havia uma pequena administração militar. Soldados que estavam lá mais para gerenciar a colônia penal do que para vigiar os presos. A convivência era parte da rotina. Prisioneiros e administradores compartilhavam o mesmo espaço, as mesmas praias, o mesmo sol. Era uma sociedade peculiar, onde a linha entre liberdade e cativeiro era quase invisível. Mas a pergunta que não quer calar é: se não havia guardas, por que ninguém fugia? A resposta estava na própria natureza. A liberdade era uma ilusão perigosa. Claro, eles podiam tentar escapar. Muitos tentaram, construíam jangadas improvisadas, esperavam a maré certa e se lançavam ao mar, sonhando com o continente. Mas o Oceano Atlântico era um carcereiro muito mais impiedoso do que qualquer ser humano. As correntes traiçoeiras, a imensidão azul sem fim e a presença constante de tubarões transformavam qualquer tentativa de fuga numa sentença de morte quase certa. A maioria dos que tentavam ou eram arrastados de volta para a ilha pelas ondas, derrotados e humilhados, ou simplesmente desapareciam para sempre no oceano, engolidos pela vastidão. O mar era o verdadeiro muro, a verdadeira grade. Com o passar do tempo, a dinâmica da ilha-prisão mudou. O que começou como um lugar de punição lentamente se transformou numa comunidade. Os presos, resignados com seu destino, começaram a construir uma vida ali. Eles casavam, muitas vezes com mulheres que também chegavam à ilha por diferentes motivos, e tinham filhos. Essas crianças nasciam livres, mas cresciam num ambiente onde seus pais eram prisioneiros. Imagine crescer num paraíso, sabendo que sua família não pode deixá-lo. Muitos condenados, depois de cumprirem suas penas, escolhiam ficar. A ilha tinha se tornado o único lar que conheciam. Eles se tornavam pescadores, agricultores, artesãos. A antiga prisão virou uma vila, uma pequena sociedade com suas próprias regras e costumes, formada por ex-condenados e seus descendentes. A memória da prisão foi se esvaindo, dando lugar à vida comunitária. Essa experiência em Fernando de Noronha durou décadas e nos faz pensar sobre o que realmente significa estar preso. Seria a ausência de grade suficiente para chamar de liberdade? Ou a impossibilidade de ir embora, mesmo sem muros físicos, já é a maior das prisões? A história da colônia penal de Noronha é um fascinante estudo sobre psicologia humana, adaptação e o conceito de liberdade. Uma cadeia onde a natureza era a guarda, o horizonte era a cela, e a esperança de fuga se afogava no mar. No fim, a questão permanece: era uma ilha ou uma cela? A resposta talvez esteja em algum lugar entre as águas cristalinas e a história esquecida deste paraíso brasileiro. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais curiosidades como essa. Até a próxima!